Tudo certo? Olha eu aqui gravando uma videoaula de revisão para que vocês possam arrasar aí na nossa avaliação de história. Então bora lá, vamos começar? Então, o primeiro tema aqui que eu quero revisar com vocês é o tema da Revolução Industrial, né? Nós sabemos que a Revolução Industrial foi um processo que começou lá no século XVIII, né, que teve a Inglaterra como o primeiro grande protagonista e que, de certa forma, é uma mudança no processo de produção das mercadorias. Até a Revolução Industrial, essas mercadorias elas eram feitas artesanalmente, né? O que isso quer dizer? Que cada vez que você vai fazer lá uma roupa, alguma coisa assim, é feito dentro de uma oficina em que o artesão ele vai ele mesmo comprar o tecido, cortar o tecido, fazer ali aquela roupa e vender aquela roupa, né? Então o trabalho artesanal é um trabalho no qual o cara que faz, né, aquele produto, ele cuida de todas as etapas do processo de produção. Já com a Revolução Industrial, esse trabalho ele deixa de estar presente nas oficinas e passa para as fábricas. E lá não vai ser mais uma pessoa responsável por todas as etapas do processo de produção. Agora essa produção ela vai ser dividida e cada pessoa, cada operário vai ficar responsável exclusivamente por uma etapa. Então na hora de fazer uma roupa, um corta, o outro costura, o outro coloca na caixa. Divide-se os processos, aumenta o ritmo de produção e isso faz com que nós tenhamos mais produtos circulando ali nos mercados. Só que nós sabemos que durante a Revolução Industrial nem tudo são flores. E ao sair das oficinas e irem trabalhar dentro das fábricas, dentro dessas primeiras indústrias, as condições de trabalho dessa classe trabalhadora, elas são muito precárias. E quando a gente fala de precariedade desse trabalho, nós estamos falando de pessoas que estão sujeitas ali a 14, às vezes 16 horas que tinha que passar trabalhando fechado dentro de uma fábrica. Precariedade no trabalho. Além disso, nós também sabemos que a alimentação desses trabalhadores era terrível. Se vocês aí lembrarem, né, nós temos vários exemplos que nós tratamos em aula que mostravam, por exemplo, que eles eram sujeitos a se alimentar com mingaus, né, talvez muitas vezes comidas podres e estragadas, né, então a alimentação ela era muito ruim. As fábricas elas eram insalubres, lembram dessa palavrinha? Insalubridade dentro das fábricas, né? Significa dizer então que eram lugares úmidos, eram lugares fechados, eram lugares em que circulavam muitas doenças e eram lugares muito perigosos. Perigosos porque às vezes acidentes aconteciam e não tinha nenhum tipo de segurança para esses operários. Além disso, se era inseguro para homens adultos, o que dizer para as crianças, que também trabalhavam durante esse primeiro momento da industrialização. Então nós temos como um dos problemas também da Revolução Industrial esse trabalho infantil, né? E além de trabalharem, estarem sujeitos a um trabalho pesado, perigoso e muito insalubre, as crianças também estavam sujeitas aos castigos físicos. Vocês devem lembrar ainda do depoimento da Sarah Carpenter, né, que nós trabalhamos em aula, que ela contava o quanto que ela tinha apanhado de vara na cabeça, né, fazendo com que, inclusive, ela tivesse ali uma cicatriz e problemas para dormir. Então nós sabemos que as condições de trabalho desses operários e dessas crianças era muito complicado, tá? Então sobre a Revolução Industrial, estejam atentos aí a esses dois aspectos, combinado? O nosso próximo tema da nossa avaliação vai ser o Iluminismo. Tem um tempinho que a gente viu já o Iluminismo, mas eu tenho certeza que a partir de agora todos vocês vão lembrar muito bem o que foi esse movimento filosófico, político, artístico que revolucionou o mundo como a gente conhecia. O Iluminismo, que surge ali na França, né, mas também tem ali algumas coisinhas ali na Inglaterra, né?
é uma corrente filosófica que basicamente veio para criticar o modelo do antigo regime. Lembram do antigo regime, né? Aquela forma como estava organizada a sociedade europeia, principalmente na França, na qual nós temos 3 estados, o primeiro como sendo o clero, a igreja, o segundo como sendo a nobreza, e o terceiro estado, né, alguns burgueses, muitos trabalhadores urbanos e uma população camponesa muito grande, e esse terceiro estado não tinha direito a nada, e era obrigado a pagar uma série de impostos para que o primeiro e o segundo estado pudessem viver e viver bem. É justamente aí que vem a crítica dos iluministas. Os iluministas, eles criticavam esse modelo de Estado. E eles criticavam por quê? Porque para os iluministas não haveria de ter uma distinção social entre as pessoas. Então, eles defendem, e esse é um dos principais princípios do iluminismo, defendidos ali pelo Rousseau, que haja igualdade social. Portanto, essa é a primeira e principal crítica dos iluministas, tá? E nós sabemos que esses iluministas também criticavam diretamente a figura, o poder, que conseguia garantir que essa estrutura de sociedade se mantivesse. Por que que existe o antigo regime, galera? Porque existe um rei absolutista que pode governar em prol desses privilegiados. Portanto, é o rei e a estrutura do absolutismo que consegue criar o antigo regime. Portanto, a segunda crítica dos iluministas vai ser em cima de quem? De quem? Do rei. O iluminismo vai defender que não seja mais um governo absolutista. Que o rei não tenha os poderes concentrados exclusivamente nas suas mãos. E aí a gente pode lembrar, inclusive, de um amigo nosso iluminista, né? O Barão de Montesquieu, que ele tinha uma proposta muito clara para evitar que o rei tivesse poderes absolutos. O Montesquieu defendia que o poder todo ele concentrado nas mãos do rei, um poder único, fosse dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Dividindo esses poderes aqui, que antes estavam juntos, em 3, cada um dos poderes iria controlar o outro, e com isso não teríamos a possibilidade de um rei ser um governante absoluto. Portanto, quando a gente olha para o iluminismo, nós estamos olhando para essas propostas. Propostas que criticavam o modelo político do antigo regime, certo? E agora nós já vamos entrar no nosso próximo tema, que é a independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos que tem muita influência do iluminismo, como vocês devem lembrar, né? Como a gente sempre deve ter em mente, quando eu falo da independência dos Estados Unidos, eu vejo aquilo que foi desenvolvido na teoria pelos iluministas sendo aplicado na prática. Então vamos relembrar algumas coisas aí da independência dos Estados Unidos. Vocês sabem que o contexto que vai levar à independência dos Estados Unidos é o quanto que os colonos lá na América do Norte ficaram muito irritados com a coroa britânica, com o rei da Inglaterra, pelo aumento da quantidade de imposto que tinha como objetivo cobrir as dívidas que a Inglaterra teve por conta da guerra contra a França. E aí, a Inglaterra implementa a lei do selo, a lei do açúcar, a lei do chá e as leis intoleráveis. Esse conjunto de leis acaba desagradando os colonos, que sempre tiveram muita liberdade. Afinal de contas, nós sabemos que a Inglaterra nunca se preocupou tanto assim com a América do Norte. Portanto, aquelas 13 colônias sempre tiveram muita liberdade. Após ali esse conflito com a França, e quando a Inglaterra coloca esse conjunto de leis, isso vai produzir nos colonos lá das 13 colônias da América do Norte
uma insatisfação muito grande. Insatisfação essa que vai levar a propostas e projetos de resistência. Reações que os colonos da América do Norte vão ter para enfrentar essas políticas econômicas que são vistas como autoritárias. O mais emblemático deles e o que acaba desencadeando o processo de independência dos Estados Unidos é aquilo que ficou conhecido como a festa do chá de Boston, que vai acontecer lá nesse território da América do Norte, em que os colonos da América do Norte vão afundar uma série de navios que tinham ali alguns chás que estavam sendo carregados, né, para serem vendidos ali na América do Norte. Portanto, a ação de afundar e tacar fogo, né, nos navios que estavam ancorados ali no porto de Boston mostra a reação que esses colonos tiveram a essas medidas autoritárias ali empreendidas pela coroa britânica, ok? Assim, né, começa a se desenrolar a guerra de independência dos Estados Unidos, uma guerra bastante sangrenta, né, e bastante violenta, que acaba com a vitória dos colonos, acaba fazendo com que os Estados Unidos se tornem o primeiro país da América a conquistar a sua independência, né, lá em 1774, mas aquilo que a gente já comentou também, que é a influência do iluminismo nesse projeto e nessa ação, acaba se verificando muito mais na primeira Constituição dos Estados Unidos. Nós sabemos então que o iluminismo ele defende políticas e práticas de igualdade e de liberdade. E tudo isso acaba sendo escrito na própria Constituição dos Estados Unidos, que começa lá dizendo que todo mundo é igual, que todos os cidadãos eles têm os mesmos direitos e que todo mundo tem a liberdade de falar e fazer e ter a sua propriedade. Então é uma liberdade absoluta. Porém, nós sabemos também que há uma certa contradição nessa influência do iluminismo. Porque o iluminismo defende a igualdade entre todos. Igualdade irrestrita. Já a Constituição dos Estados Unidos, quando ela é publicada, ela defende ainda e garante ainda o direito das pessoas de terem escravos. Ou seja, fala-se em igualdade para todo mundo, mas ao aplicar essa igualdade, nós notamos que os escravos eles continuam existindo e a escravidão ela não é abolida nessa Constituição. Então nós notamos que apesar de ter sido inspirada na ideologia do iluminismo, quando os Estados Unidos criam a sua Constituição e não acabam com a escravidão, é um movimento muito contraditório. Porque ou é igualdade para todos ou não é para ninguém. E por fim, nosso último tema para a gente encerrar aqui com chave de ouro, nós vamos tratar então da ideologia do destino manifesto e de toda a marcha para o oeste que caracterizou os Estados Unidos após a sua independência. Então depois que os Estados Unidos conquistam sua independência lá no finalzinho do século XVIII, eles começam então a avançar para o oeste. Lembrem-se, originalmente os Estados Unidos eles eram apenas aquelas 13 colônias ali do lado leste. E durante todo o século XIX, eles promoveram uma expansão que tinha como objetivo conquistar as terras que estavam mais a oeste. E ao fazer isso, eles se depararam com uma população indígena muito expressiva e que nós sabemos que foi vítima, né, da violência, tanto da violência física por meio de guerras, expulsões e também uma violência simbólica, uma violência ideológica. Por quê? Porque para justificar essa tomada das terras dos indígenas, os Estados Unidos criaram aquilo que ficou conhecido como a doutrina do destino manifesto. Uma doutrina que falava que os Estados Unidos eles eram eleitos por Deus para civilizar aqueles tidos como bárbaros. Sabemos que na prática nada disso existe e sabemos que a doutrina do destino manifesto era exclusivamente uma justificativa
para que eles pudessem se apropriar dos territórios dos indígenas. Mas nós sabemos que essa doutrina ela acaba sendo muito forte durante todo o século XIX. Nós sabemos, né, e vimos, inclusive, durante as nossas aulas, uma série de imagens e textos que defendem isso. A imagem mais ilustrativa é a imagem, né, daquela mulher que está ali levitando e indo para o oeste, e levando a tecnologia, e levando um livro na mão, que pode ser um conjunto de leis, pode ser também a religião, né, e está levando também a eletricidade, está levando o desenvolvimento, e caracteriza as pessoas que estão no oeste, como bárbaros, como incapazes, como não civilizados. E assim, essa doutrina acaba estabelecendo uma visão sobre os indígenas nos Estados Unidos, que eles são bárbaros, que eles são violentos. E nós sabemos que os filmes de cowboy, que vão construir o seu vilão como sendo os indígenas, e mesmo desenhos como Pica-Pau, Pernalonga, acabam servindo para construir uma imagem na cabeça das pessoas de que os indígenas eles são os vilões. Essa é a doutrina do Destino Manifesto, é uma justificativa para o desenvolvimento econômico dos colonos norte-americanos e acaba aí, como a gente sabe, prejudicando os indígenas da América do Norte e criando uma imagem muito negativa e muito deturpada dos indígenas até hoje. Certo? Essa é a nossa prova, façam com calma, eu tenho certeza que vocês vão arrasar, não fiquem preocupados, que eu tenho certeza que todos e todas serão capazes aí de arrasarem nessa avaliação. Quero combinar uma coisa com vocês. Caso mesmo depois dessa videoaula tenha ainda alguma dúvida sobre a avaliação, eu quero que vocês deixem nos comentários abertos aqui dessa postagem. Porque aí mais gente pode ver a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e assim a gente consegue promover aí uma aprendizagem muito maior. Certo? Bons estudos para vocês. Um beijo, é tudo nosso e nada deles.